Vamos lá, para não ter dúvida em questão de pesquisas e debates, diálogos entre estriamento, deslizamento, o meu sarcômero ali é igual efeito sanfona. Aí ocorre uma contração excêntrica. Nesse estriamento ligado ao sarcômero, se eu tiver um pique de tipo de pessoa que eu fiquei musculoso, ou tem um atleta também ligado ao coração, o fluxo sanguíneo batendo, a tendência é o campo isquêmico. É isquêmico. Se a pessoa que analisa já nos campos laboratórios, vai analisar que é o que? É lógico que vai haver uma economia no gesto motor, uma economia no consumo máximo, mas depois que vai haver uma atrofia. Essa é uma tendência celular, vai atrofiando. Se não ser constante, vai haver o que? O campo adiposo, o processo ou todo sistêmico, pode haver algumas dificuldades multifuncionais. Ok? Então, o campo estriado nos traz fatores. Se eu começar a correr 42 quilômetros, passar de 42 quilômetros, e se eu ter um pico bem constante, é lógico que o meu coração vai ser um coração que vai ter o quê? Parâmetros de válvulas, corrida, o oxigênio, o glicogênio e outras tendências que relacionam. Mas em questões de músculos e células, e núcleos, entre as questões que a célula que eu falei sobre a célula adiposa, o que é a célula adiposa? A célula adiposa é o que? Eu vou entender a obesidade. Se a minha célula adiposa ela aumentar o que devia aumentar, vai aumentar o que? Vai ficar muito grande, 200 kg, 300 kg, 400 kg e por aí vai, N pesos. Porque aumentou a mórbita que eles falam sobre hiperplasia. A hiperplasia e a hipertrofia adiposa, ela nos traz conjugações que possam entender o que é hipertrofia aguda e o que é hipertrofia crônica. A hipertrofia aguda você vai entender que é algo de imediato, espontâneo. Aí dá para entender o que é jogo. Agora a hipertrofia, ou seja, crônica, é algo programado com exercício, algo que você tem que trazer um esforço. Eu só estou querendo colocar um tema aqui, porque o jogo é um espontâneo. Se logo lá no tempo e espaço você pode perder o tempo, algo espontâneo. Lá você puxou o peso, super legal. Aí depois você vai e para. Aí o que? Depois você vai e faz outra atividade, parou e faz outra atividade. Aí você não vai continuar, vai fazer outra atividade, outra reconstrução. Vamos usar o termo jogo, outra construção de jogo, que conceitua algo espontâneo. Depois você vai lá e enche de novo. O modo de inchar, quer dizer, o modo de intramuscular, o campo do glicogênio, a palavra é o campo proteico, que acontece, o sarcômero, esse campo de regeneração, esse campo de reservas proteicas, esse campo de intervalo e meios entre a contração. Aí alguns perguntam, é excêntrico e egocêntrico? Qual é melhor? As duas são boas. Vai trazer resultado? Traz, mas vai depender tipicamente, vai depender localmente, vai depender extremamente e vai também depender de quê? Da motivação e os campos do DNA que há entre as organelas de cada tipo de pessoa. Nós não somos anti-históricos. Quem conhece a fisiologia do exercício ou a pedagogia esquelética não é anti-histórico. Vai saber que você teve o quê? Unidades motoras, um histórico, um repertório, um acervo ligado a equipamentos. Então você mandou o estímulo, vários gatilhos, vários estímulos. Esse estímulo vai ficar o quê? Na sua bagagem. Quando você voltar, você pode voltar rapidamente. Tem várias pesquisas, segundo até o Paulo Gentil e outros autores aí que relacionam ao treinamento e as suas volumetrias relacionadas à teoria e às intensidades de debates que há um tratado ligado a essa natureza que relaciona excêntrica, egocêntrica, qual melhor, o alongamento dinâmico, após ou antes, são fatores entre maneiras que nós podemos trazer evidências e eficiências entre a nossa vida. Então, vamos lá. Então, músculo versus movimento. Todo movimento que fazemos devemos aos músculos do nosso corpo. Então, o músculo fala, nosso corpo fala, o músculo fala. Mas se o músculo fala, nós temos que ter uma tendência importante, não subestimar, em épocas atrás, a fisiculturistas, ou seja, aqueles homens musculosos, porque eles entendem também a questão que estão fazendo. É lógico que tem um treinador peculiar. A maioria das vezes, eu, por exemplo, na época que eu estava treinando, eu só treinava, ficava estudando e falava com eles. Eles pegavam o esquema, os meios, e pela bagagem que eles tinham,
você usava como meio de pedagogia. A pedagogia esquelética, eu falo esquelética, é esquelética muscular, né? Músculo esquelética. Aí você usava outras abordagens para eles analisar entre as lesões que ocorriam. As lesões que ocorrem entre as contrações musculares e exercícios, vai haver o quê? Ou seja, recrutamentos. Esse recrutamento, esse alistamento de proteínas, ou seja, vai haver a nutrição. A nutrição vai haver uma relação. E a relação vai haver o quê? Uma reprodução, uma produção energética que vai ser necessário para você, para haver uma supercompensação. E essa supercompensação vai haver o quê? Objetivos e metas a serem alcançados. Ok? Então, o que é músculo? O músculo é inerente ao movimento? É óbvio. Se eu tenho músculo é porque eu movimentei. Se eu não movimentar, vai atrofiar. Se eu ficar na cama, muitas vezes, se eu não movimentar, lembra que eu falei que o próprio corpo é uma máquina e tem os líquidos, como uma graxa, líquidos, ou seja, como um óleo para você colocar? Então você tem que fazer o tipo de exercício caminhada. Se você não fazer, o seu próprio corpo vai pedir essas necessidades. E pode haver o quê? Fenômenos ligados às leis, ligados às metodologias funcionais, metodologias típicas, metodologias experimentais, que são comparações entre o corpo que está exercitando e o corpo que está exercitando em questões de quê? De necessidade. Por isso que eu falo tempo esforçado. Tá vendo? O tempo esforçado, 15 a 20% de pessoas, 30% de pessoas estão fazendo exercício diariamente, porque o seu tempo é grande. Lógico que estudou bastante. Agora, o nosso tempo, vou falar nosso tempo, porque eu estou aqui nos campos ligados a esses conflitos até hoje, tentando buscar o lazer, esse tempo esforçado que eu estou fazendo. Vamos lá. Então, os fatos importantes entre essas questões, ok? Então, quando falamos de músculos na vista anterior, que é o músculo temporal, ok? É o músculo frontal, ok? É os músculos da pálpebra, músculo esternocleidomastoidea. Até hoje eu erro, que eu escrevi, tá ligado ao externo, né? Deixa eu ver aqui, ó, não é nem a região do externo, ó, a região esternocleidomastoideo, é a região aqui da carótida, ó. Aí por isso que tem aquele nome lindo que faz das placas laterômeras, esteroclerose, assim, que ocorre o quê? Entupimento na placa laterona. Vastatina é bom? Alguns tem, vou falar de remédio aqui não. Trapézio, deltoide, ok? Peitoral, é melhor falar carótida ali também, os músculos que tem ali, que é muito grande, ó. Estermaclidamastoideo. Isso aí, téio. Então, peitoral, bíceps braquial, lembra que eu falei sobre o peitoral? Aqui, ó, peitoral medial, peitoral a parte superior e a parte mínima. Então, o serrátil é grandioso. O serrátil é todo lateral, como um zagueiro, tem um serrátil extraordinário. Tempos atrás eu estava jogando bola, eu já entrei trabalhando meu serrátil, mas lesionei ele. Quando eu olhei para trás, o próprio atacante, o meio de campo, meio avançado, que é um colega meu lá, o meio avançado, ele passou por trás, já foi só, colocou, ou seja, a bola lá onde a coruja dorme. Ok? Mas deu uma dor, quando eu olhei, estava olhando, fiquei olhando a trajetória, e o serrátil é onde tem os músculos dorsais, onde é o dorsal, o serrátil, ok? O serrátil anterior tem um reto do abdômen, que é a parte anterior do corpo, o reto do abdômen, e tem um transverso do abdômen, que é as partes também onde eu falo que há um tecido gorduroso equivalente. Vai depender também da herança. E tem o oblíquo externo, ok? Oblíquo externo, e tem o supinador. O supinador aqui que eu falo a questão de quê? Quando você faz o movimento aqui, ó, ok? Palmar longo, flexão medial. Tem o pronador, que está na parte posterior. Então, qual é a diferença entre supinação anterior e pronação posterior? Ó, supinação, pronação, supinação, pronação. Se você saber entre Romeu e Julieta, é o que eu quero dizer também, entre teoria e prática. Supinação ou pronação entre a teoria e prática? Supinação ou pronação?
Você faria, só sabendo isso, faria um monte de exercício, faria com